Ok? Então vamos voltar a resolver mais algumas questões sobre planilhas eletrônicas. Então temos aqui mais uma questão sobre o Excel ou o Calc. Então quando a gente numa questão de concurso tem esse enunciado, que pode ser no Excel, no Calc, é porque o cálculo a ser colocado, ou a ferramenta, aquele comando que for colocado na questão, tanto faz ser no Excel ou no Calc, vai nos trazer o mesmo resultado. Então, no Excel ou Calc, uma planilha apresenta os seguintes dados. A1 igual a 2, B1 igual a 3, C1 igual a 4. E a célula D1 vai ter a seguinte fórmula, um cálculozinho aqui com a função si. Então, função que a gente já comentou questões em vídeos anteriores, que tem um teste lógico, que é o primeiro argumento da função, diz aqui, se o cálculo B1 vezes A1 menos 5 for maior que zero, esse é o teste lógico. Então a gente vai analisar aqui esse teste lógico para verificar se o valor desse cálculozinho aqui, o resultado desse cálculo, é maior ou não que zero. Se o resultado desse cálculo aqui for maior do que zero, qual vai ser o resultado dessa função? O resultado do cálculo que está depois desse primeiro ponto e vírgula. C1 menos B1 vezes A1. Se o teste lógico for verdadeiro. E se o teste lógico for falso, ou seja, o resultado desse cálculozinho inicial não for maior do que zero, aí o resultado de toda essa função vai ser o resultado desse cálculo que vem depois do segundo ponto e vírgula. C1 menos A1, entre parênteses, elevado a 1, mais B1 vezes C1 mais A1. Então, ou vai ser esse primeiro cálculozinho aqui que é mais simples, o resultado de toda essa função, e isso se o teste lógico aqui for verdadeiro, ou esse outro cálculo aqui maior se o teste lógico for falso. Então vamos fazer aqui o teste lógico da seguinte forma. O teste lógico é esse aqui, se o cálculo B1 vezes A1 menos 5 for maior do que zero. Então, qual é o valor de A1, B1 e C1? 2, 3 e 4. Então, nesse cálculo aqui que eu tenho uma multiplicação e uma subtração, eu faço primeiro a multiplicação. Já está na frente mesmo, tendo maior prioridade, certo? B1 vezes A1, 3 vezes 2. B1 vezes A1 é 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então, vai ficar 6 menos 5. 6 menos 5 é 1. Então, vai ficar resultado no teste lógico. 1 maior que 0. Correto. Teste lógico verdadeiro. 1 é maior que 0. Então, depois de realizar esse cálculozinho, eu chego ao resultado do cálculo 1. O teste lógico fica 1 é maior que 0. Verdadeiro. Correto. E se o teste lógico é verdadeiro, o que vem logo depois do teste lógico é ponto e vírgula, e o primeiro resultado, que é o resultado da função se o teste lógico for verdadeiro, como é o caso aí. Então, vem aqui. Primeiro resultado, se o teste lógico for verdadeiro, o que é que tem lá? C1 menos B1 vezes A1. Agora aqui a subtração vem primeiro e a multiplicação vem depois. Então, a multiplicação deve ser feita primeiro por ter maior prioridade, a menos que a subtração estivesse cercada de parênteses, o que não é o caso. Então, eu vou pegar o valor de B1 e de A1 de novo. 3 e 2. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar assim, o valor de C1, que é 4, menos 6. Resultado, menos 2. E esse vai ser o resultado da função, por quê? Porque o teste lógico aqui foi verdadeiro. Vamos voltar aqui à questão. O teste lógico aqui foi verdadeiro, né? 1 maior que 0. Então, essa primeira parte aqui que vem depois do primeiro ponto e vírgula é o resultado da função, né? Porque o teste lógico é verdadeiro. Então, o resultado desse cálculozinho aqui é menos 2. Se esse teste lógico aqui, por exemplo, fosse falso, aproveitando que a gente já está aqui com a resolução completa, se fosse falso o teste lógico e não verdadeiro, aí a gente ia ter que fazer todo esse outro cálculozinho aqui, ó. Primeiramente, o que está cercado entre parênteses tem maior prioridade. Quanto é C1 menos A1? C1 é 4. Menos A1 que é 2, 2. 4 menos 2 é 2. Aí vai ficar 2, acento circunflexo, potência. 2 elevado ao valor de A1. O valor de A1 é 2. E 2 elevado a 2 é 4. Então, essa primeira parte aqui do cálculo, parêntese que tem maior prioridade, subtração já foi feita. Depois a potência, que tem maior prioridade sobre soma, multiplicação, também já foi feita. Até aqui o resultado 4. Aí vai ficar 4 mais B1 vezes C1 mais A1.
temos soma e temos multiplicação. Primeiramente a gente vai fazer a multiplicação. B1 vezes C1. B1 é 3, C1 4. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar assim. 4 foi o resultado da primeira parte do cálculo, mais 12, mais o valor de A1, que é 2. 4 mais 12, mais 2. Então 4 mais 12, 16, mais o valor de A1, que é 2, 18. Então o resultado dessa função todinha aqui, que é a função ψ, ou seria menos 2, ou seria 18. Ou seria um valor negativo, seria um valor positivo. Isso tudo depende de quê? Do teste lógico. Inclusive, a gente sempre diz, se eu faço o teste lógico logo no começo do cálculo da função ψ, eu elimino a necessidade de estar fazendo ou um cálculo ou outro. Porque se eu faço o teste lógico e chego à conclusão de que esse teste lógico é verdadeiro, para que eu vou fazer esse segundo cálculo aqui? Que eu só precisaria fazer se o teste lógico fosse falso. Eu faço esse aqui e chega a um resultado, menos 2, vai ser o resultado dessa funçãozinha lá, do teste lógico, do ψ. Agora, se o teste lógico chegasse à conclusão que era falso, aí eu não iria nem olhar para essa primeira parte do cálculo. Eu iria olhar para essa última aqui e fazer toda essa partezinha final aqui do cálculo, como a gente fez agora, né, só para exercitar mais, que deu 18. Aí, entre as opções, o que é que eu tenho? O resultado do cálculo vai ser menos 2, o resultado de toda essa função. O valor da célula D1 que é a célula que vai conter o cálculo. O resultado vai ser menos 2. Menos 2 é um valor o quê? Negativo. Não é valor positivo, é um valor negativo. Então, o resultado, letra A. Um valor negativo vai ser o resultado de todo esse cálculozinho aí, dessa função ψ. Se fosse 18, o resultado da função, que seria outra possibilidade, mas não é porque o teste lógico foi avaliado como verdadeiro, aí seria a letra C, pelo que a gente vê aqui, número 18, um número positivo, par e maior que 10. Mas a letra A, o resultado da questão, um valor negativo, menos 2. Vamos a outra questão aqui, de Excel ou Calc. No Excel ou Calc, em planilhas grandes e com muitas fórmulas, pode ser interessante desligar o cálculo automático das fórmulas. Tendo desligado o cálculo automático, podemos recalcular todas as fórmulas de uma planilha manualmente, teclando o quê? Bom, vamos colocar aqui uma planilhazinha qualquer do Excel, que já contém alguns cálculos. Olha, nessa planilhazinha aqui do Excel, a gente tem uma das questões que nós resolvemos anteriormente, que tinha na célula 1 o número 7, na célula 3 o número 14 e na célula 5 o número 9. O cálculo aqui na célula A7 foi média de A1 até A5. A1, A2, A3, A4 e A5. Aí como essa média aqui de A1 até A5 encontra apenas 3 números, somos 3, que vai ser 21 mais 9, 30, divide por 3. 10 o resultado. Mas aqui, nessa célula, ficou gravada que era para exibir a média aritmética dos valores contidos de A1 até A5. Nesse momento, A2 e A4 estão vazias. Mas se eu voltar a uma dessas células e digitar, por exemplo, o número 14, novamente, na célula 2, e teclar Enter, automaticamente o Excel aqui faz uma atualização da média. Agora é 9 mais 14 mais 14 mais 7 dividido por 4. Certo? Se eu chegar aqui na célula 4, que também está em branco, e digitar o número 38, teclar Enter, aí ele vai atualizar aqui a média. Então, na medida que a gente vai alterando o valor de uma célula que está envolvida em algum cálculo, alterou lá o valor e confirmou, o Excel recalcula, né, e exibe o resultado atualizado na célula que contém um cálculo que envolve aquela célula que foi alterada. Então, qualquer uma dessas células aqui agora, já está somando as 5 células e dividindo aqui por 5, qualquer uma delas que eu alterar, vamos aqui, A3, vamos tirar aqui, vamos colocar esse 14, vamos colocar 126 e Enter. Aí automaticamente a média aritmética é 38,8.
Então, a pergunta lá é, quando você desligar o cálculo automático, como é que depois você vai atualizar os cálculos da planilha quando você alterar algumas células que estão envolvidas naquele cálculo? Primeiro, para que a gente possa desligar o cálculo automático de uma planilha, você vai no menu Ferramentas, clica no comando Opções. Entre essas várias guias, nós temos a guia Cálculo. Está marcado aqui o automático, vou marcar manual. Então agora está manual o cálculozinho da planilha. Aqui embaixo, na última barrinha do Excel, chamada barra de status, abaixo do nome das planilhas não tem nenhum nome, nenhuma descrição, nenhuma palavra. E aí aqui na célula A4, onde tem o número 38, eu vou fazer uma alteração para 630 e vou teclar Enter. Ao teclar aqui 630, a média desses valores vai ser bem maior do que eu estava dando anteriormente, que é 38,8. Ficou mantido aqui o 38,8. E aqui na barra de status, abaixo do nome das planilhas, apareceu essa palavra, calcula. Então isso significa que falta recalcular alguma parte da planilha, algum cálculo dentro da planilha, pois a planilha agora se encontra com a atualização dos cálculos sendo feita de uma forma manual. Então a pergunta lá da questão foi, como recalcular toda a planilha caso a mesma esteja configurada para cálculo manual? E aí eu vou teclar aqui F9, que é o resultado da questão. Teclando F9, de 38,8, a média aritmética aqui dessa área da planilha foi atualizada para 157,2 e automaticamente essa palavra calcula saiu daqui. Porque aí quando a gente tecla o F9, todas as pendências de cálculo a serem atualizadas dentro da planilha, né, automaticamente já são atualizadas. E aí não tem mais nada para recalcular dentro da planilha. Então, ou eu teclo F9, ou eu volto lá em ferramentas, opções, marco a opção automático e ok, ele já atualiza ali naquele momento também a planilha. Então, a cada alteração feita na planilha, que poderia resultar em uma alteração no resultado de um cálculo de outra célula, não vai alterar automaticamente, somente quando você teclar o F9, que significa atualizar a planilha. F9 a gente tem aqui na letra E. As outras opções seriam, letra A, Ctrl F5. Eu coloquei aqui, ó, restaurar a janela da pasta de trabalho do arquivozinho do Excel. A janela da pasta está maximizada, juntamente com a janela do programa Excel. Se eu teclar Ctrl F5, o que acontece? A janela da pasta de trabalho do arquivo, ela é restaurada, só continua maximizada a janela do programa. E aí nós temos aí Ctrl F5 para restaurar a janela da pasta de trabalho. Ctrl F5, restaurar a janela da pasta. Aí nós temos aqui F6, alternar entre a célula ativa e um painel que esteja aberto. Por exemplo, vamos abrir aqui um painel, pode ser o pesquisar. Certo? Aí a célula ativa aqui A5. Aí eu teclo F6, o cursor vai para o painel pesquisar. Está aqui ele piscando, ativando o painel pesquisar. F6 de novo. Volta para a célula e abandona o painel pesquisar. Então, cada vez que eu teclo F6, o cursor vai para o item do painel aberto. F6 volta aqui para a célula ativa. Então, vai alternar entre a célula ativa dentro da planilha atual e o painel que estiver aberto, ou painéis abertos na janela do Excel. Outro atalho que foi colocado aqui, Ctrl F7, mover a janela da pasta, desde que ela não esteja maximizada, lógico. Então, na hora que eu teclar Ctrl F7, isso a gente já viu em vídeos anteriores sobre o Windows XP, né? Que para mover uma janela não maximizada, a gente usa a barra de título da janela. Desde que a janela, lógico, não esteja maximizada. Pode ser de um programa, pode ser de um arquivo. Então, no caso aqui, quando eu teclar Ctrl F7, o que vai acontecer? O ponteiro do mouse será automaticamente posicionado sobre a área da pasta, da janelinha da pasta, que poderá ser maximizada, que poderá ser movida. Ctrl F7. Teclando Ctrl F7, automaticamente o ponteiro do mouse, ó, nesse formatozinho, em cima da barra de títulos,
da janela da pasta que não se encontra maximizada nesse momento. Porque senão não adiantaria de nada se ela tivesse maximizado o teclar Ctrl F7. E agora é só arrastar a janela da pasta para outra posição dentro aqui da janela do programa e soltar. Então, alguns atalhos que a organizadora aqui colocou, como Ctrl F5, pode restaurar uma janela só da pasta, mantendo maximizada só a janela do programa. F6, alternar entre um painel aberto na janela do Excel e a célula ativa. Ctrl F7, mover a janela de uma pasta desde que não esteja maximizada, porque põe ali o ponteiro do mouse bem em cima daquela barra de títulos. E ainda a letra D, Alt F8, exibir uma lista de macros. Então, se aqui também no Excel nós teclarmos Alt e F8, vai exibir a lista de macros que já existem no Excel. Macro, que é um recurso que a gente explicou inclusive no Word, em aulas anteriores do Word, que é um recurso que permite ao usuário gravar uma sequência de comandos em um único atalho de teclado, por exemplo. Aqui mesmo, rapidamente, a gente pode clicar em uma célula qualquer, no menu Ferramentas, Macro, gravar uma nova macro. Aí aqui temos tecla de atalho, vamos colocar aqui, Ctrl E. Depois clicar no OK e gravar aqui, negrito, itálico, centralizado, estilo de moeda, cor vermelho, clicando aqui em alguns comandos. E depois parar a gravação. Então, ao clicar em alguma célula ou selecionar algumas células e usarmos o atalho escolhido, automaticamente os comandos de negrito, itálico, centralizado, formatado no estilo de moeda, cor da fonte vermelha, automaticamente são aplicados às células selecionadas. Certo? Então, para exibir a lista de macros que já existem no Excel, Alt F8. E aí aparece que já existe uma macro gravada no Excel. Então, exibe a lista de macros do Excel. E a outra opção era justamente a opção correta da questão. F9, atualizar todos os cálculos pendentes dentro de uma planilha. Ok? Então, tivemos aí mais um videozinho sobre planilhas eletrônicas e em breve a gente volta com mais algum.